Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. O meu nome é Raquel Jales, eu sou analista do suporte avançado, né, e atendo as linhas do Folha e do E-Social. Hoje eu vou trazer para vocês aqui, né, como se faz, né, o cadastro de uma verba e também em relação às rubricas do E-Social. Já peço para vocês, né, que caso tenha alguma dúvida, encaminhe aqui no nosso chat que a gente vai responder. Então agora, né, eu queria ir para o sistema, né, nós vamos para o sistema e eu quero mostrar para vocês, né, os campos e em relação também às rubricas do E-Social. Então, pessoal, agora a gente vai para o sistema, né, eu vou passar por alguns tópicos aqui, né, alguns campos, mostrar os conceitos desses campos. Então, o código aqui, né, o sistema vai sugerir um código sequencial, né, para a verba que você cadastrar, que vai ser a partir do 1000, porque as verbas de 1 até 999, né, elas são automáticas do sistema e elas são reservadas para o sistema. Quando você adquire o sistema, já tem esse código. O tipo de verba aqui é um tipo interno, né, você não consegue incluir um outro tipo além desses que já vem cadastrado. Então, sempre quando você for cadastrar uma nova verba, você vai associar aqui ao tipo já existente, semelhante ao cálculo que você deseja. Então, por exemplo, eu peguei o exemplo aqui de uma verba que eu quero criar, né, 37, que é o tipo de hora extra. Vou selecionar esse tipo. O sistema já entende que essa verba é um provento. O campo descrição é o nome que eu quero dar para essa verba. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui hora extra 70%. A descrição reduzida também é o mesmo campo, só que você pode só simplificar aqui, colocar hora extra. A verba, se eu quero que ela gere na folha, eu tenho que deixar marcado que ela está ativa. Se eu desmarcar essa opção, ela simplesmente não vai gerar na minha folha, tá? Então, eu quero que ela gere na minha folha, eu vou deixar ela marcada ativa. O campo de concessão funciona da seguinte forma. Se eu marcar esse campo, essa verba que eu estou criando aqui, ela vai aparecer na folha, mas ela não vai impactar em cálculo nenhum, não vai nem somar, nem subtrair. Aparece na folha do funcionário e aparece alguns relatórios. Mas como eu quero a hora extra, eu quero que ela, né, apareça no demonstrativo de pagamento do funcionário, eu vou deixá-la desmarcada. O campo referência aqui, ele vai influenciar as verbas, né, que vai executar algum cálculo automático. Você habilitando aqui, a gente tem, né, algumas variáveis aqui que você pode colocar de acordo com o cálculo que você deseja. Agora, se você não quiser, você pode deixar em branco, né, que a verba vai fazer o cálculo, vai gerar na folha normalmente. O fração hora funciona assim. Se eu marcar esse campo, né, ele vai fazer um cálculo de horas, né, que considere 60 minutos, mas caso contrário, se eu desmarcar, ele vai fazer para a hora cheia mesmo, vai ser considerado 100. O campo aqui, valor. Esse campo também é um complemento ali do campo referência que eu mostrei para vocês. Ele vai auxiliar, por exemplo, no cálculo automático de uma verba. Para o preenchimento, ele também vai disponibilizar variáveis aqui que você pode criar, né, usar na criação de fórmulas. Então, ele vai abrir esse campo, aí você vai colocar todas as variáveis de cálculos que você quer que ele faça. Agora eu vou passar aqui para vocês a aba da rúbrica E-Social. Esse cadastro aqui, pessoal, ele é de extrema importância, porque é a partir desse cadastro aqui que o E-Social vai fazer, né, o cálculo da folha de pagamento do seu funcionário, né, ele vai fazer o recolhimento das contribuições sociais, imposto de renda, crédito que é decorrente de salário família, salário maternidade, enfim, tudo que for relacionado à folha do funcionário, se você configurar aqui corretamente, vai ficar ok. Mas se você configurar aqui incorreto, esse cálculo não vai dar certo, tá? Então, por exemplo, o código aqui, ele vai puxar automaticamente pelo código que eu criei lá no primeira aba, né? Dados da verba. A descrição também ela já vem preenchida, conforme você colocou na primeira aba. A natureza também já vem preenchida automaticamente pelo tipo da verba que você colocou, mas você tem a opção de mudar aqui, né? Colocar o tipo que você achar que cabe mais ao cálculo da verba que você deseja. Lembrando que sempre quando você for alterar,
você tem que observar, né, lá na tabela 3 do E-Social, qual que é a natureza da rubrica, e ela tem que ser condizente com o cálculo que você está fazendo. A incidência aqui do E-Social, você também tem que inserir de acordo com o cálculo. Aqui, como é hora extra, eu quero que ela tenha incidência de INSS. Então, eu vou colocar aqui 11. A incidência de pontos de renda, também, né, um rendimento tributável, base de cálculo de imposto de renda, remuneração mensal. Vou colocar aqui. E o FGTS, também, só para abrir aqui para vocês verem. 11, base de cálculo de FGTS mensal. Esse campo aqui de tipo de rubrica, o sistema também já preenche, né, automaticamente, sabendo, né, pelo tipo de hora extra que eu coloquei, pela natureza, ele já colocou, né, aqui que é um vencimento. Mas dependendo do tipo, né, ele pode vir como desconto, pode vir como informativo ou informativa dedutora. Aí tem que observar, né, tem que ter um ponto de atenção em relação às rubricas informativas e a informativa dedutora, que ela vai influenciar algum cálculo de base. Pode ser no INSS, no FGTS ou no imposto de renda. Aí eu vai influenciar de forma positiva ou negativa. Mas também pode não influenciar em nada. Não pode influenciar em cálculo nenhum, talvez. Aqui na Previdência Social, né, no imposto de renda e no FGTS, vocês têm dois tipos de tabela que vocês podem consultar. Eu vou até mostrar para vocês, que é a tabela 54 do SPED Tabelas do E-Social, ou a tabela 21, que é a de imposto de renda, que ela vai demonstrar quais que são as incidências. Tem uma outra coisa muito interessante aqui nessa aba, que tem alguns casos que algumas empresas têm, né, algum processo administrativo, algum processo judicial, que ele não vai recolher algum tributo, né, sobre uma determinada rubrica. Então, quando você for cadastrar, a primeira coisa que você tem que fazer no sistema é cadastrar um processo, né? Você vai cadastrar um processo lá na rotina de cadastro, empresas, processo administrativo. E aí, dependendo da incidência que você inserir, tanto no INSS, quanto no imposto de renda e no FGTS, vai habilitar uma aba, né, para você mencionar qual que é esse processo que você está informando que não terá, por exemplo, o INSS. Então, se eu tiver um processo administrativo em que não vai ter incidência do INSS, eu vou abrir aqui a flag no código. Como eu já sei que é o tipo 91, aqui ó, incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Eu vou marcar essa flag e ele vai habilitar essa aba aqui. Nessa aba, eu vou, já depois do processo cadastrado, eu vou inserir aqui o tipo de processo, a extensão da decisão e o código da suspensão, porque aí o E-Social vai entender que a verba de hora extra que eu estou criando, ela não tem, por exemplo, a incidência do INSS do funcionário devido a uma decisão judicial. Vou voltar ela aqui para o 11. Então, gente, passando agora pela aba Integração Social, né? Aqui nessa aba você vai informar qual que é a data correspondente à obrigatoriedade da empresa no E-Social, né? Sempre observando o cronograma do E-Social. Ou também, né, uma coisa que surge muita dúvida é qual data inserir. Por exemplo, se a minha empresa foi constituída em janeiro de 2022, eu vou colocar a data de abertura da empresa, janeiro de 2022. Mas se essa empresa já foi constituída antes da data da obrigatoriedade do E-Social, eu vou usar a data da obrigatoriedade do E-Social conforme o cronograma. Então, por exemplo, eu tenho essa verba aqui de hora extra e a minha empresa foi constituída em janeiro de 2022. Então, vou colocar a data aqui, janeiro de 2022, que é a data início da obrigatoriedade da minha empresa. Eu vou salvar, ele vai dar esse alerta aqui, pessoal, mas é porque eu estou sem certificado, tá? Então, como é só demonstração mesmo, só dá o OK. Se você tiver o certificado, ele vai te perguntar se você quer integrar ou não. Aí tem uma outra situação bem interessante aqui. Eu tenho que integrar verba por verba? Não, a gente tem uma rotina aqui que você consegue integrar várias verbas ao mesmo tempo. Vou mostrar aqui rapidinho, que é E-Social, carga inicial. Aqui eu seleciono a S1010, que é a tabela de rubricas.
Seleciono a data a partir da qual eu quero puxar as verbas para mandar para social. Então, eu vou colocar aqui janeiro de 2022, porque eu não tenho movimentação de folha antes dessa data. Já posso colocar o início da validade também, que a minha empresa abriu em janeiro de 2022, como eu estou usando de exemplo. Vou exibir a prévia e aqui eu posso ou deixar todas selecionadas ou marcar só as verbas que eu quero para integrar todas de uma vez. Então, pessoal, voltando aqui de novo, tem uma informação aqui muito importante que eu quero passar para vocês em relação às rubricas E-Social de empresas, órgãos públicos. Né? Como os órgãos públicos têm algumas rubricas que compõem o teto remuneratório específico, ele tem que habilitar aqui, logo aqui abaixo aqui do campo de incidência de FGTS, um checkbox. Vou mostrar para vocês como que faz. Tem que ir lá no cadastro da empresa e fazer uma alteração da natureza jurídica. Então, vem aqui cadastro, empresas. No cadastro da empresa, eu vou na aba de documentos e altero a natureza jurídica. Como exemplo aqui, eu já sei que a natureza jurídica código 1015 é de órgão público. Vou selecionar essa natureza. Quando eu salvar, o sistema já vai pedir aqui o CNPJ do ente federativo responsável. Então, o CNPJ do ente federativo responsável na aba Rúbrica Social, Informações dos órgãos públicos, e aqui você vai preencher de acordo com o CNPJ do ente federativo. Aí eu vou preencher aqui o CNPJ da empresa demonstração ali, para vocês verem. E vou salvar esse campo. Cadastro. Mesma mensagem, né? Não é possível integrar o evento porque eu estou sem certificado. É só desprezar essa mensagem, dar um OK. E aí, eu voltando no meu cadastro de verba, quando eu atualizar minha rotina, ele já vai aparecer a aba que eu mostrei para vocês. Olha, rúbrica compõe o teto remuneratório específico. Isso é por causa das empresas de órgão público. Então, todas as verbas vão vir marcadas com essa opção. Aí eu tenho que me atentar e marcar essa opção nas verbas. Ok? Quero mostrar para vocês também em relação ao SPED Tabelas E-Social. É um site, né, do governo, né, da Receita Federal, que normalmente nós fazemos a consulta das incidências E-Social por lá. E eu vou mostrar para vocês aqui como que vocês pesquisam lá no Google, tá? O SPED Tabelas E-Social, que a gente faz as consultas, né, da natureza, do tipo de verba, incidência INSS, imposto de renda, FGTS. Aqui no navegador você vai escrever assim, ó, SPED Tabelas E-Social. Esse primeiro site aqui vai abrir essa telinha para vocês, SPED Tabelas do Sistema Público de Escrituração Digital. O pacote aqui só tem um mesmo, né, que é o geral. E a tabela aqui, como eu já até havia falado com vocês, é a tabela 54. Tabela 54, tabela de rúbricas do E-Social. Nesse site aqui que a gente faz a consulta, ele vem demonstrando aqui, ó, o código da verba, que esse aqui é o código da tabela, não necessariamente eu tenho que usar esse código no meu sistema ou para enviar para o E-Social. Observar, por exemplo, o nome da rubrica, que é salário. Aqui vem puxando a data início de validade. Por exemplo, essa verba de salário, a data início dela de validade é 1º de janeiro de 2014. Data fim de validade não tem, então quer dizer que essas incidências ainda estão valendo. A natureza da rubrica é a 1000. O tipo é 1, né, que é um provento. E aqui vem incidência tributária, previdência social, INSS 11, que quer dizer que sim, tem a incidência. Incidência tributária, imposto de renda 11, que eu também tenho incidência. E incidência tributária FGTS 11. Esses campos aqui que vocês têm que observar. Então, por exemplo, voltando lá no sistema, a verba de hora extra que eu criei. Deixa eu só buscar ela aqui para vocês verem.
A verba de hora extra que eu criei aqui, ela tem a natureza da rubrica 103. Então, vamos só conferir se esse 103, horas extraordinárias, se refere de fato a essa verba. Eu vou lá no meu SPED de tabelas, vou procurar pela natureza da rubrica 103. Então, aqui para ficar mais fácil, eu venho aqui buscar, vou colocar aqui 103. Na primeira página, porque tem várias páginas esse site, sabe? Mas só vocês mudarem lá embaixo, eu vou mostrar para vocês. Aqui ele já vem me falando, ó, o nome dela é hora extra, ela ainda está dentro do período de validade, porque ela tem a data inicial 1º de janeiro de 2014, não tem data fim. Aqui aparece a natureza, ó, 1003. Como eu informei para vocês, é um provento. Se fosse 2, seria um desconto. Se fosse 3, seria informativa. E se fosse 4, informativa dedutora. Então, aqui é 1, é provento. Então, eu sei que é um provento na folha do funcionário. Incidência 11, INSS, 11, Imposto de Renda e 11, FGTS. Vou voltar lá no meu cadastro do NG e, de fato, é 11, base de cálculo de contribuição à Previdência Social, quer dizer que vai fazer incidência do INSS. Imposto de Renda 11, rendimento tributável, base de cálculo de imposto de renda, remuneração mensal. Ok. É até importante também observar isso aqui, ó. Se é uma verba que vai ser provento de imposto de renda na remuneração mensal, nas férias, na rescisão, isso também vem tudo mencionando no SPED de tabelas e na tabela 3 do social. E a incidência de FGTS, que também é 11. Então, aqui, gente, no SPED de tabelas, vocês têm inúmeras possibilidades aqui, né? Vários cadastros, como eu informei para vocês. Aqui, por exemplo, é só a primeira aba. Eu tenho aqui, por exemplo, aqui, deixa eu pegar um... Aqui, ó, eu tenho uma verba de quebra de caixa. Eu observei aqui que ela está início de validade 1º de janeiro de 2014, então desde essa data ela foi criada. Ela não tem data fim de validade. A natureza dela é 12,25. Veja aqui que ela é um provento. Aqui tem outras páginas, tá vendo que vocês podem conferir. Sempre aconselho vocês virem aqui, ó, no buscar na página, porque aqui fica mais fácil para vocês poderem conferir, por exemplo, uma natureza de verba. Aqui, ó. Essa aqui, 13º salário, adiantamento. Data início 1º de janeiro de 2014. Ela teve um fim de validade em 30/6/2021. Vem a natureza dela, que é 13º salário, provento. Aqui ela já não tem INSS. No imposto de renda era 0, no FGTS era 12. Só que a partir do dia 1º/7/2021, a natureza permanece a mesma, né? 5504. Provento, INSS é 00. Aí o imposto de renda já mudou para 9, né? Que é até a tabela 21 do E-Social. Tem várias incidências de imposto de renda novas. E a do FGTS. Então, aqui eu sei que só mudou de 0 para 9. E é muito importante vocês conferir isso daqui, porque como eu informei no início, né, da nossa live, se isso tiver de forma incorreta, né, a natureza não estiver respeitando o tipo da verba, as incidências de INSS, FGTS, imposto de renda, como você desejar o cálculo, isso vai impactar diretamente na folha do funcionário. Então, esse site aqui é o que a gente usa, né, que é o SPED Tabelas E-Social. Ele é da Receita Federal, né? E ele, assim, ele salva a gente em várias configurações aqui. Além de você ter a tabela 54, você tem a tabela 3 do E-Social e a tabela 21 também de Imposto de Renda. Então, pessoal, como eu mostrei para vocês aqui, o SPED de tabelas, né? Que ele é um grande aliado aí para conferir as incidências das verbas, natureza, enfim. Atentar muito a essas informações. No sistema, o que eu queria mostrar para vocês, né, seria que como você faz o cadastro da verba. Lembrando novamente, gente, rúbrica social, tem que estar certinho o cadastro, tem que ser condizente com o cálculo que você deseja para aquela verba. Observar, no meu NG, está calculando
X, o E-Social tem que calcular da mesma forma? Sempre observar se na minha folha de pagamento eu estou tendo uma verba que ela não tem, por exemplo, FGTS, não vai calcular FGTS, lá no SPED tabelas eu tenho que observar que eu tenho que localizar uma verba de natureza que não tenha a incidência de FGTS, mas tem as demais, por exemplo. Eu tenho INSS sim, imposto de renda sim, mas FGTS não. Eu tenho que observar qual é a natureza da verba que eu vou usar, que tenha exatamente esses parâmetros que eu preciso. E aí, tanto no meu NG tem que estar cadastrado da forma correta, né? Uma verba que vai ter incidência de INSS e imposto de renda, não vai calcular a base de FGTS para esse funcionário, mas em contrapartida no NG tem que estar dessa forma e no E-Social também, porque se os parâmetros não estiverem alinhados, né, não vai ter um cálculo correto, né, da folha do seu funcionário, tá? Então, seria esses campos que eu passei com vocês, né? E seria isso. Então, pessoal, como vocês viram, né, como se faz o cadastro no sistema em relação às rubricas do E-Social, né, já aproveito aqui, deixo meu agradecimento, aproveita, né, e curtem, compartilhem com seus amigos, não deixe de ativar o sininho, siga a gente nas redes sociais. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, né, e que a gente possa trazer mais conteúdos relevantes para vocês. Até a próxima!